Filipenses capítulo 4, verso 8 e 9 diz assim: finalmente, irmãos, Paulo está concluindo aqui o livro, está concluindo o pensamento. Pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude, algum louvor, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus de paz estará com você. Neste texto aqui, irmãos, Paulo entrega duas coisas fundamentais. Paulo entrega um conselho e Paulo entrega uma instrução. Um conselho, irmão, ele mostra sobre o que nós devemos pensar, e na instrução ele nos ordena como nós devemos agir. Hoje nós veremos aqui, nós vamos conversar sobre essas duas dimensões, sobre esse conselho e sobre essa instrução, sobre o que nós devemos pensar e sobre o que nós devemos, como nós devemos agir, irmãos. Penso eu que todos vocês aqui, como ovelhas inteligentes, sabem que existe uma correlação entre pensamento e ação. Paulo sabia de algo que a ciência moderna só veio a confirmar séculos depois, irmãos. Pensar e agir estão sempre conectados. A forma como penso molda as minhas ações. Os nossos pensamentos, eles não são neutros. Os nossos pensamentos inclinam o nosso coração, inclinam o nosso sentimento de acordo com aquilo que eu penso. Os nossos pensamentos, eles são sementes que produzirão frutos em nossas atitudes, decisões e comportamentos. Aliás, o fruto do Espírito de Gálatas, irmãos, inclusive nós vamos começar uma nova campanha nas quintas proféticas, falando sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, irmão, é o equilíbrio para os dons. O fruto do Espírito, todos nós temos que gerar os 9 frutos do Espírito que está lá em Gálatas. O fruto do Espírito equilibra os dons espirituais que nós recebemos. Deus, ele fala para que eu e você tenhamos todos os frutos do Espírito, e desenvolvamos todos os frutos do Espírito. E esse é o processo de crescimento em Cristo. Esse é o processo de se parecer mais com o Senhor Jesus todos os dias, irmãos. O problema do pensamento cristão, deturpado, cheio da influência do mundo, irmãos, é que quando eu penso que o pecado, ele é maior do que a graça de Deus em mim, o que acontece? Eu desisto. Quando eu penso que o pecado é mais forte do que a graça de Deus em mim, eu simplesmente, irmãos, viverei dando desculpas para não fazer o que eu sei que eu devo fazer. Eu deixo de lutar, eu deixo de crer, eu deixo de avançar, porque o pensamento derrotista faz com que eu viva uma vida derrotada. Um pensamento, irmãos, que só dá ênfase ao pecado e à força do pecado, é um pensamento que faz com que eu olhe para o pecado com uma força maior do que a graça que eu recebi. Deus, ele me dá uma graça de perdão, e aí eu olho para o pecado. Então não tem jeito, eu vou pecar, eu vou continuar caindo. Eu sou aquele cristão que vive caindo, no mesmo erro, no mesmo pecado, da mesma forma. Porque o meu pensamento está cheio do pecado. Por isso nós precisamos renovar o nosso pensamento. É por isso que Paulo está falando aqui, dando um conselho sobre aquilo que nós devemos pensar, irmãos. Porque a verdade do Evangelho é completamente diferente, irmãos. E sim, é por fé que nós deixamos o pecado, irmão. É por fé que nós abandonamos a velha vida. É por fé que nós olhamos para Cristo Jesus. Pela fé, nós recebemos a esperança de um futuro melhor aqui na terra e na eternidade, mais adiante, irmãos. Quando nós renovamos a nossa mente com a verdade da palavra revelada por Deus, irmão, nós pensamos a pensar segundo os padrões do reino. Algo poderoso acontece. A nossa vida, ela começa a se transformar. É isso quando acontece quando eu recebo o Senhor Jesus da minha vida, irmão. O Senhor Jesus vem, encontra a morada, o meu pensamento é transformado, a minha mente começa a funcionar de uma outra ordem. E com o passar do tempo,
eu vou andando cada vez mais em glória, cada vez mais em vitória. O pecado, ele passa a ser um acidente. O pecado, ele deixa de ser uma coisa premeditada. O pecado, ele deixa de ter aquela força que me faz pecar. O pecado, ele passa a ser algo que acontece surpreendentemente, não premeditado, não buscado. É assim que funciona. Nós somos transformados, irmãos, pela fé. Isso não é pelo nosso esforço pessoal, mas pela obra do Espírito Santo que age quando nós alinhamos os nossos pensamentos com a vontade divina. E aqui vem um conselho prático para você, meu irmão. Você que está começando agora na fé. Se você começou, se você aceitou o Senhor Jesus, você caiu, você escorregou. Isso vale para todos também. Mas se você caiu, você escorregou, você pecou, volte no lugar onde você errou. Arrependa-se, levante-se e segue adiante, mas não desista. A mentira do diabo é: você não é digno. A mentira do diabo é: você não tem valor. A mentira do diabo é: nada vai acontecer com você. Você não vai mudar, você não tem jeito, tá vendo? Você continua fazendo a mesma coisa. Isso é mentira. Não acredite nisso. Permaneça firme. Fique firme. Você só precisa se arrepender e seguir adiante. Irmãos, o caminho é duro. E eu não posso aqui dizer para você que a coisa vai ser fácil. O Evangelho é um caminho duro. Essa é que é a verdade. Mas é verdade também que é um caminho seguro. É um caminho firme. Pela fé, irmão, nós nos levantamos e nós seguimos o Filho de Deus pelo caminho que Ele nos mostra. Não o nosso caminho antigo, o nosso caminho tortuoso, escorregadio, mas um caminho reto, um caminho firme, que Jesus mesmo declarou ser: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Ele declarou isso. Ele falou: eu sou o caminho, venha, caminhe por mim. Sabe o que significa caminhe por mim? Olha para mim. Pisa onde eu pisei. Haja como eu agi. Fale como eu falei. Me siga durante a sua vida. E eu preciso ser honesto com vocês, irmãos. Para andar por esse caminho é duro no início. É duro para quem ainda não está acostumado. E continua sendo duro depois. Mesmo quando nós vivemos uma vida há muito tempo no Evangelho. O caminho do Evangelho é um caminho duro. Eu não posso florear para você que o caminho do Evangelho é um caminho fácil, de facilidades, irmãos, porque não é. Quando nós resolvemos abrir o nosso coração e nos sujeitar ao senhorio de Cristo sobre nós, irmãos, é algo que é um milagre. Por isso que o Senhor Jesus falou que estreita e apertada é a porta que leva à salvação, porque é difícil passar por ela. Não é fácil servir ao Senhor, não é. Não é fácil estar no Evangelho, não é. Não é fácil olhar para Jesus, irmão, não é. Qualquer outra coisa que estejam falando que é Evangelho por aí, não é o Evangelho, irmão. Porque larga é a porta que leva para a perdição. Mas quem quer seguir pelo caminho, vai passar por um caminho estreito. Vai passar por um caminho difícil. Sabe, eu não sei se você já passou por essa experiência de você estar há um tempo sem fazer algum... Eu acho até engraçado falar dessa forma. Fazer alguma atividade física, porque eu ia falar assim, eu acho engraçado quando você fala assim, você vai fazer algum treino. Desculpa os educadores aqui, físicos. Mas a gente não é atleta, né? Então quando a gente fala treino... Mas, quando você vai fazer alguma atividade física, irmão, depois de muito tempo, eu não sei quanto a você, eu, já na minha idade, triste falar isso, mas dói tudo. Dói tudo. No dia seguinte, parece que eu não quero acordar. Que eu vou tentar levantar, dói já do pescoço, na hora que eu penso em fazer algum movimento, já dói.
A gente fica um tempo sem fazer alguma atividade física, mas quando a gente retorna, dói tudo. Porque ainda nós não temos uma musculatura preparada para aquele tipo de atividade. Mas a gente sabe que se a gente persistir, a gente vai chegar lá. Se a gente persistir, a gente vai ter uma melhora com o passar do tempo. As dores vão diminuir. Vão acabar as dores? Não. No meu caso, não. Diminui. Quem é jovem passa. No meu caso, não. A gente aprende a conviver com isso. Não é uma dor severa, mas dói. Dor muscular não tem jeito, irmão. E essa é a dureza do Evangelho, irmão. Quando a gente não está acostumado, nós precisamos ter a musculatura espiritual. A nossa musculatura espiritual, precisa ser treinada. Dói no início porque a gente não está acostumado com isso. E crente há mais tempo, dói porque muitas vezes você não está treinando. E crente há mais tempo, mesmo que você continue treinando, vai continuar doendo em alguma coisa. Porque o caminho é duro. Não tem jeito. Mas qual é o segredo, irmão? É continuar andando, seguindo o Mestre Jesus. Esse é o segredo. É não parar. Ou parar tão somente quando a nuvem para. É parar tão somente quando a coluna de fogo para, como foi na saída do povo de Israel do Egito. Deus guiava eles, irmãos, de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo. Na hora que eles paravam, ou a nuvem ou a coluna, o povo parava. No deserto foi a mesma coisa. Durante 40 anos foi assim. Hoje nós temos o Senhor Jesus. Devemos olhar para Ele. Ele que vai determinar o ritmo que nós devemos andar, irmãos. Então deixa eu repetir algumas verdades fundamentais desse caminho para você. O caminho é duro, mas é seguro. Porque Ele não vai te abandonar no meio do deserto. Você não está sozinho, irmão. E outra coisa, se Ele está te levando para o deserto, se Ele está te levando para a terra estéril, se Ele está te levando para a terra árida, não é para você ficar lá sozinho. Deus está com você, treinando você nesse lugar, para te trazer de volta para um outro lugar, aonde você vai ser utilizado como ferramenta, como instrumento dele. O caminho é duro, irmão, mas o caminho é reto. Não tem desvios que te façam perder o rumo. É um retão. Eu não sei se você já dirigiu em retas. Você já passou por um caminho de retas. Vai para o centro-oeste do país aí, que você vai ver como é que é um caminho de reta. É um retão que não acaba mais. O pessoal que gosta de apertar o acelerador, que delícia. O problema é que depois de uns 20 minutos você fica entediado. Não tem curva. Não tem emoção. Você bota ali no piloto automático, ó, vai, e vai, e vai. E talvez seja isso, irmãos, que muitas vezes alguns de vocês tenham sentido ao longo do caminho. Que tédio, nada acontece. E nessa noite eu venho trazer para você uma palavra: persevera, continua firme. Não deixa, meu irmão, que o tédio do nada está acontecendo, ou quando parece que nada está acontecendo, você vem para a igreja, você vai para casa, você vai para o trabalho, você cria sua família, você ganha, paga suas contas, e parece que nada está acontecendo. Ei, igreja do Senhor, quando nada parece que está acontecendo, tudo está acontecendo. Deus está transbordando sobre você alguma coisa que você ainda não entendeu. Peça para Ele mostrar para você. Mas o Evangelho não é um tédio. Nós precisamos aprender a viver a vida comum do lar, irmão. Viver a vida comum do lar é algo poderoso. Minha irmã, meu irmão, você que é pai, mãe, talvez você esteja criando o próximo Billy Graham dentro da sua casa e você não sabe. Talvez você esteja criando um evangelista que vai impactar as nações, impactar o Brasil. Talvez você esteja criando, meu irmão, alguém tão poderoso de Deus para você dentro da sua casa e você não sabe. E você acha que está tedioso, vivendo a vida comum do lar. Ei, peça para Deus mostrar o propósito da sua casa para você. Existe um propósito interno, eterno em Deus, na sua casa. O caminho é duro, irmão,
mas é plano. Não tem armadilha que vão te fazer tropeçar. Então o caminho, ele é duro, mas é seguro, ele é reto e ele é plano. E o melhor caminho para quem anda pelo caminho é a obediência, irmão. E aqui está o ponto que eu quero passar para você. Quem anda pelo caminho está acostumado com o caminho. Está acostumado com esse caminho reto, plano, seguro. E por isso você deve respeitar o caminho. Respeite o caminho, irmão. Vigia enquanto você anda pelo caminho. Não anda pelo caminho negligentemente. Quem não respeita o caminho quebra. Isso aí vai para quem está fazendo aí as corridas mais longas aí. Quem não respeita a corrida mais longa quebra. Quem não respeita uma 21 quilômetros ou uma meia maratona ou uma maratona, quebra. E quebrar no linguajar do corredor é: você não consegue mais dar um passo, você tem que desistir. Se nós no Evangelho não respeitarmos a palavra, não respeitarmos a igreja onde nós estamos, não respeitarmos, irmãos, o lugar onde nós somos plantados, não respeitarmos, meu irmão, o que nós recebemos de Deus, nós vamos quebrar. E é por isso que tem muito crente quebrando aí dentro da igreja, porque não respeita o caminho, conhece o caminho, se acostumou com o caminho e deixou de respeitar o caminho. Acha que é fácil? Quem tenta atalhos, irmãos, quem quer fazer do seu jeito, quem despreza as orientações do Mestre Jesus, acaba se machucando. Esse é um alerta que eu faço aqui nessa noite. Então não é fácil percorrer o caminho, irmãos, mas exatamente por isso, porque não é fácil, é que você foi chamado. Deus, Ele encheu você com tudo aquilo que você precisa para percorrer o caminho que lhe foi proposto. Não tem nada errado com você. Você foi chamado e preparado por Deus exatamente para percorrer o caminho, porque você pode em Cristo Jesus todas as coisas. Filipenses 4,13, que é um pouquinho na frente, irmão. Paulo fala o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Antes, é claro, ele fala: eu sei estar feliz em toda e qualquer situação, quando tenho dinheiro e quando não tenho dinheiro, quando estou com fome, quando estou cansado, quando não tenho um teto sobre minha cabeça, quando brigam comigo, quando falam coisas que eu não quero ouvir. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo fala isso, irmãos. E Paulo falou isso para nos deixar um legado, para nos deixar um exemplo. Deus, Ele te chamou para você percorrer esse caminho, porque Ele sabe que você pode percorrer. Mas nós vamos voltar ao versículo 8 agora, irmão, porque eu preciso contextualizar vocês de mais algumas coisas dessa mensagem. Paulo nos dá um conselho específico. Eu falei de um conselho e falei de uma instrução. Olha o conselho do pastor Paulo. O que deve ocupar a sua mente, irmão? Paulo começa assim: pensem em tudo que for verdadeiro, não nas mentiras do inimigo, irmão, nem nas fake news espirituais, mas na verdade da palavra. Você tem feito sua oração? Será que você tem separado aí uns 10, 15 minutos do seu dia para ler pelo menos um capítulo da palavra do Senhor? Ou será que você é ocupado demais, cansado demais, estressado demais para não ler a palavra? Irmão, é você que tem que ler a palavra, não é outra pessoa que vai ler para você. É você que tem que pensar naquilo que o Espírito está colocando, não é outra pessoa fazer para você. Eu recebo mensagens de tudo quanto é lugar, mas o que me alimenta é quando eu vou para a palavra, o Espírito fala diretamente ao meu espírito.
Pastor, você está dizendo então que as outras mensagens não falam o Espírito? Fala, irmão. São ótimas. Tanto é que eu estou indo para a internet para liberar a palavra também. Mas não é igual você com o Espírito Santo, você com o Senhor Jesus, você com o Pai, naquele momento, naquele instante, recebendo de Deus diretamente a palavra rema para o teu dia. A palavra que vai fazer a diferença. É muito diferente, irmãos. Paulo continua: tudo que for digno de respeito. Não nas fofocas, irmãos. Não nas críticas destrutivas, mas naquilo que edifica. Aliás, crítica, lembre-se sempre de uma coisa: crítica depende de quem fala. Não existe crítica construtiva ou crítica destrutiva. Existe quem fala o quê. Se é alguém que te ama, você pode ter certeza que é uma palavra construtiva. Então cuidado com aquilo que você tem ouvido. Cuidado com os sites de fofoca gospel. Cuidado com a tentação de dar pitaco na igreja dos outros. Você estava lá? Você sabe quem é? Você conhece? Cuidado, irmão, com as tentações. Nós não somos juiz de ninguém. De ninguém. Cuida daquilo que edifica, irmão. Paulo continua: que devemos pensar tudo que é justo. Essa é complicado. Não nas injustiças que queremos cometer, ou nas vinganças que nós desejamos, mas na justiça de Deus. Eu tenho certeza que quando nós abrimos a internet, quando nós abrimos a notícia, dá vontade de fazer muita coisa. O nosso coração se enche de ódio, de bile. Nosso coração azeda. Nossas palavras azedam muitas vezes. Cuidado, irmão. E eu não estou dizendo com isso que você não deva ver. Eu estou falando, cuidado. Nós não somos crentes alienados. Pelo contrário, nós somos cristãos que devemos conquistar os 7 montes espirituais, inclusive o monte da política, irmão. Existem lugares de poder que o Senhor Jesus deseja colocar servos fiéis. Mas cuidado, para que o seu coração não se contamine no processo. Paulo continua falando: tudo que for puro. Não nas impurezas que a cultura oferece abundantemente, irmão, mas na santidade que Deus quer. Isso não significa que você vai se alijar do mundo, irmão, porque se fosse assim, Paulo mesmo fala, nós deveríamos sair do mundo. Não é isso. Mas você deve filtrar, irmão. Tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você pode falar, e tem coisas que não convém. Vocês estão aí? Nossa, que amém xoxo. Vou falar aqui para Nossa Senhora dos crentes. Jesus tem misericórdia. Vocês estão aí, irmão? Me acompanha. Falei que hoje é dia de colocar a casa em ordem. Nós temos muito trabalho para fazer nesse bairro. Deus nos deu uma chave para essa cidade. Está na hora de nós abrirmos os nossos olhos para isso. Você precisa entender isso, irmão. Paulo continua: tudo que for amável, não no ódio, na amargura e no ressentimento, irmão, mas no amor genuíno. Você tem orado pelos seus governantes? Você tem orado pelos ministros do Supremo? Responde não, é uma pergunta retórica. Você tem orado, irmão, pelo destino da nossa nação?
Tem tanta coisa que está acontecendo debaixo dos nossos olhos aqui em Jardim Camburi, irmão. Nós já estamos sofrendo uma invasão e vocês não estão nem ouvindo, nem percebendo. Porque vocês estão distraídos. Abre os olhos, igreja. Vamos acordar. Nós somos aqueles que andam do dia. Nós temos a revelação do Santo. O Espírito Santo de Deus está em mim, está em você. Deus nos chamou para amar. Não é para andar por aí com ódio, com amargura, com ressentimento. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidamente que eu tenho que terminar. Mateus 18 fala: se alguém pecou contra você, vá até o irmão e converse com ele. Alguém chutou tua canela, falou mal de você, ou você está com seu coração pesado, vá até ele. Não te ouviu, chama um coleguinha, vá os dois até ele. Não te ouviu, chama o pastor da igreja, chama a liderança da igreja, vá até ele. Não te ouviu. Você sabe o que o Senhor Jesus fala para fazer com essa pessoa? Bota para fora. Quem falou? Agora ninguém sabe, né? Jesus falou, irmão. Não foi o pastor Flávio, não. Jesus. O seu Deus. O seu Senhor. Não é assim que nós falamos? Então cada um sabe como resolver, irmão. Resolva. Você é adulto. Paulo está falando ainda, irmão, tudo que for de boa fama, não das coisas vergonhosas, escondidas, mas naquilo que nós podemos fazer à luz do dia. Tem coisas que crente está fazendo, que misericórdia. E Paulo finaliza: em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Paulo está dizendo: encha as suas mentes, irmãos, com aquilo que é bom, com aquilo que é nobre, com aquilo que é elevado. E eu sei que não é isso que aparece na sua rede social. Não é, porque não aparece na minha. A maioria das coisas que aparecem na minha rede social tem a ver com ódio, com ressentimento, com fofoca, com coisa ruim. Por quê? Porque é isso que faz com que a internet se multiplique. O algoritmo é mestre em fazer isso. O algoritmo, a entidade máxima da internet, é um espírito. Sabe por que eu falo que é um espírito, irmão? Porque foi criado por alguém. O algoritmo não se auto-inventou a si próprio. Alguém criou o algoritmo. Saiu da mente e do coração de alguém, influenciado por alguém. Acorde, igreja. Nós estamos sendo influenciados o tempo todo. Precisamos acordar. Nós somos filhos da luz. Meu irmão, se você não mudar a forma como pensa, nada irá mudar na sua vida. E este é um princípio negociado. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de cidade, você pode mudar de emprego, você pode mudar de relacionamento, mas se a sua mente continuar sendo alimentada com as mesmas coisas, você continuará produzindo os mesmos resultados, irmãos. Então assim, agora vem a instrução, como nós devemos agir, que é o versículo 9. Paulo passa para essa instrução agora. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus de paz estará com você. Paulo não apenas, irmãos, ensinou com palavras, ele viveu o que pregou, e esse é o dilema pastoral. Eu só posso falar daquilo que vivo. Eu só posso falar daquilo, ensinar aquilo que eu faço. E eu sempre falei aqui na igreja, meu irmão, faça o que eu digo, porque eu faço, e eu nunca vou cobrar algo de você que eu não faça. Isso é um princípio para mim inegociável. Papai e mamãe, faça a mesma coisa na sua casa. Paulo não apenas ensinou com palavras, irmãos, ele viveu o que pregou. E agora ele desafia os cristãos da igreja de Filipos: praticam o que vocês viram em mim. Isso nos leva a algumas perguntas desconfortáveis, irmãos, mas necessárias nesse momento. Será que nós não temos pessoas perto de nós que são bons exemplos? Será
que nós precisamos buscar exemplos distantes, porque nós não temos, ou porque nós não aceitamos quem está perto? Será que não existem mais pessoas nas quais nós podemos nos espelhar, ou não queremos ver isso para não ter que mudar? Eu quero mudar, pastor. Ok. Você quer mudar do seu jeito ou do jeito de Deus? Você quer seguir o Senhor do seu jeito ou você quer seguir o jeito que a palavra diz para você seguir? São perguntas desconfortáveis, eu sei. Eu me fiz todas elas antes de falar para vocês, mas são necessárias. E muitas vezes nós rejeitamos, irmãos, os exemplos que Deus coloca ao nosso redor, porque nos confrontam. É mais confortável buscar ídolos distantes, pessoas que nós não conhecemos pessoalmente, do que olhar para aquele irmão ou irmã que está ao nosso lado, vivendo fielmente, porque a vida dele expõe as nossas desculpas. E como é que eu tudo posso naquele que me fortalece? Difícil isso, não? Seguindo o conselho e a instrução do pastor Paulo, irmão, o conselho nos mostra o que nós devemos pensar, o verso 8. E a instrução, ela nos ordena como nós devemos agir, está no verso 9. Meus irmãos, nós vivemos um tempo de mudança. É isso que está acontecendo na nossa nação e é isso que está acontecendo no mundo inteiro. Vivemos um tempo certo para isso. O tempo da mudança na minha vida e na sua vida é agora. Não é amanhã, quando as circunstâncias melhorarem ou piorarem, ou quando você se sentir mais preparado, porque a gente sempre vai estar nesse dilema. Depois eu vou me sentir melhor, vou me sentir mais preparado. Hoje é o dia de mudar a sua forma de pensar, irmão. Hoje é o dia de começar a praticar o que você tem aprendido, recebido e ouvido. Pastor, mas qual é o resultado dessa transformação? Meu irmão, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele promete: e o Deus de paz estará com vocês. Esse é o resultado. Quem aqui não gostaria de ter o Deus de paz junto? Quem aqui não quer a presença do Senhor todos os dias ao seu lado? Qual é a nossa oração? Senhor, seja comigo. A paz de Deus, irmãos, é o que guarda o nosso coração. E Paulo está dizendo aqui que essa paz, ela não é apenas uma paz circunstancial, não é simplesmente a ausência de guerra, irmão, mas é a presença do próprio Deus que habitará em você, que trará paz para você, que guiará você, que sustentará você enquanto você estiver no caminho. Nessa noite eu venho perguntar à igreja do Senhor se você está disposto a mudar a sua forma de pensar, se você está disposto a praticar aquilo que você tem aprendido. Sim, o caminho é duro, mas você pode em Jesus Cristo todas as coisas, porque Ele é quem te fortalece. É Ele quem pode fazer tudo isso.